Olá, meu nome é Bianca, sejam bem-vindos ao 8º dia do nosso curso de queijos vegetais completamente gratuito aqui no YouTube. A aula de hoje não tem receita, mas é uma daquelas aulas que você vai querer ter um papel e uma caneta aí por perto para você ir anotando, porque eu vou te passar basicamente uma receita de bolo que você pode aí seguir para você criar qualquer queijo. São basicamente 6 elementos. Cada um você vai escolher aí qual caminho você quer seguir dentro desses 6 elementos para você ir criando aí os seus próprios queijos autorais. É hora de deixar a criatividade rolar. Sei que eu passei várias receitas, mas também é legal você deixar a sua criatividade um pouquinho solta. Pode pausar o vídeo a qualquer momento que você quiser. Vai ter algumas informações que vão aparecer na tela, então vai pausando, se quiser, escrevendo e vamos nessa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que escolher é qual vai ser a base do nosso queijo. A gente usou muita castanha de caju aqui, eu gosto muito, sou bastante fã da castanha de caju para queijos, né? Então, castanha de caju é uma oleaginosa, então você pode usar outras oleaginosas, você pode usar amêndoas, você pode usar macadâmia se você for rico, você pode usar castanha do Pará, você pode usar nozes, tem várias oleaginosas que você pode usar para fazer um queijo, não precisa ser castanha de caju. Sempre deixando de molho, né, as castanhas para você conseguir bater e deixar cremosinhas. E se você for fazer um queijo fermentado, é uma das coisas que eu mais gosto e confio, né, porque nem tudo você pode deixar fora da geladeira durante alguns dias fermentando. As castanhas, as oleaginosas em geral, funcionam bem para queijos fermentados. Uma segunda base que você pode usar são sementes, e é legal para quem é alérgico a oleaginosas, mas ainda quer comer um queijo fermentado, porque as sementes também fermentam bem, também é bem seguro de você deixar fora da geladeira fermentando. Você pode usar semente de girassol, semente de abóbora, pode usar gergelim. Lembrando que essas sementes têm um sabor um pouquinho mais forte, então o sabor delas você vai acabar sentindo também no seu queijo, no produto final. Assim como as oleaginosas, você tem que deixá-las de molho antes de usar, tá? Escorre e aí pode usar normalmente, e elas também funcionam bem, como eu falei, para fermentar. Outra base que você pode usar são legumes ou raízes cozidas, né? Então dá para usar aipim cozido, fica muito bom. Aipim ou macaxeira, mandioca, depende de onde você mora. Cozido funciona muito bem. Batata cozida, às vezes eu faço mistura também de batata com cenoura, que eu acho que fica legal essa combinação. Não bote muita cenoura, porque a cenoura ela é doce, né? E ela tem um sabor próprio muito forte, então sempre que usar cenoura, use meio que combinando com alguma outra coisa para não ficar muito forte. Dá para usar também couve-flor cozida, você cozinha ela, escorre muito bem, tira o máximo que você consegue tirar de água, compacta ali na xícara, vamos supor que a receita peça uma xícara de base, né? Qualquer base. Compacta bem a xícara para você usar no seu queijo. Mesma coisa com a abobrinha, né? Dá uma cozidinha rápida na abobrinha, rala ela ou pica bem picadinho, escorre muito bem, o máximo que você conseguir escorrer. Compacta bem na xícara medidora para você medir a xícara de abobrinha. A abobrinha também pode ser usada como base de queijos, é muito usada na verdade. Uma coisa que eu acho importante falar é que essas são bases mais molinhas, né? Então o resultado final do seu queijo vai ser mais mole também, vai ser um queijo mais cremoso, mais frágil, né? Não vai ser tão denso quanto seria um queijo, por exemplo, de castanha de caju. Você pode fazer o seguinte, adicionar, vamos supor que a receita peça 3 colheres de sopa de polvilho. Coloque 1 colher de sopa a mais. Então, sempre que você usar essas bases mais molinhas, sempre adicione 1 colher de sopa de polvilho a mais do que a receita está pedindo, para ajudar aí a dar uma liga e ficar um pouquinho mais denso. Uma outra base que você pode usar são leguminosas, né? Então, feijão branco, como eu já usei aqui uma vez, pode usar grão de bico, tremoço. Tanto o grão de bico quanto o tremoço eu tiraria a casquinha, só para o queijo ficar um pouquinho mais homogêneo. Amendoim cru, sem sal, sem casca. Amendoim é uma leguminosa. Eu sei que muita gente acha que é uma oleaginosa, mas amendoim também é uma leguminosa. Você pode usar essas leguminosas se for feijão, se for grão de bico, se for tremoço tem que ser cozido, né? Amendoim pode ser cru, mas também funciona muito bem. Amendoim dá para fermentar, os outros eu não arriscaria. Outra coisa que dá para usar é tofu. Tofu firme ou extra firme. Eu sei que tofu não é acessível em todos os lugares do Brasil, infelizmente. Mas caso seja onde você mora, o tofu funciona super bem para queijos e ele é ótimo também porque ele bate muito fácil no liquidificador. Então, se você tem tofu fácil e barato onde você mora, eu experimentaria fazer queijos com tofu, que fica bem legal também.
Também dá para usar cereais, então dá para você fazer com aveia, com arroz cozido, né? O arroz eu faria cozido. Aveia não precisa, aveia você só joga de uma vez. Mas tenha em mente aí que também é possível fazer queijos com cereais. E aí tudo bem, você tem esse monte de base, você já escolheu a sua base. Próximo passo, fermentar ou não fermentar, essa é a questão. Se você for fermentar, você pode usar o Rejuvelac ou então o probiótico. Se você não for fermentar, você vai ter que jogar algum líquido, né? Se você não vai usar, por exemplo, o Rejuvelac, você vai precisar de algum líquido. Você pode bater com água, né? Como eu já bati aqui com água, mas você também pode bater com suco de limão, com vinho branco, com cerveja. Muitas possibilidades. Abra sua mente e pense nesses sabores que você acha que combinariam com o queijo. Cerveja é uma que eu acho que tem tudo a ver, principalmente por cerveja ter um pouquinho do gosto da fermentação também. E tem a acidez, tanto cerveja quanto limão, quanto vinho branco, eles trazem uma acidez que também é bem gostosinha e dá aquele, sabe, aquela coisa que o queijo às vezes dá lá no fundinho da boca. As bebidas podem trazer essa mesma sensação. E aí tá, você já decidiu sua base, se você vai fermentar ou não. E aí agora você tem que pensar qual é a textura que você quer que o seu queijo tenha. Você pode deixar ele cremoso. E aí ainda assim você tem que escolher como que você vai fazer para deixar ele cremoso. Você pode não fazer nada, não botar nenhum aditivo, fazer como a gente fez o nosso Boursin lá no início do curso. Eu só usei castanha de caju, Rejuvelac e os temperos, não teve mais nada. Aí nesse caso você só tem que tomar cuidado com a sua proporção de base para líquido, para ele não ficar líquido demais. Se ele ficar muito líquido, você não vai conseguir deixar ele compactado, né? Ele vai virar um queijo molengão. O que, se não te incomodar, pode ser também. Eu não tô falando que não possa ser. Tô só te falando que se você quiser um queijo um pouco mais firme, você tem que tomar cuidado com essa proporção de líquido para base. Você também pode colocar algum tipo de amido para engrossar e deixar ele cremoso, porém com alguma textura, como o polvilho, né? O polvilho, ele faz aquilo de deixar o queijo mais puxa-puxa, né? O pão de queijo, por sinal, as pessoas acham que o pão de queijo ele é puxa-puxa por causa do queijo. Não é totalmente o polvilho ali. Tanto que se você tirar o queijo e fizer um pão de queijo vegano, a textura é a mesma, né? O polvilho que tá ali fazendo aquele puxa-puxa. Então o polvilho tanto ele engrossa quanto ele traz esse puxa-puxa. Mas você também pode usar fécula de batata, amido de milho, que é a famosa maisena. Tudo isso você pode adicionar para deixar o seu queijo cremoso, porém com alguma estrutura, com um pouquinho mais firme. Outra coisa que a gente pode usar com queijo cremoso é o óleo de coco refinado, né? Eu usei ele lá no Chèvre e eu acho ele muito legal também para queijos cremosos. Ele traz um pouquinho de firmeza, traz uma sensação na língua gostosa, assim, de, sabe, que derrete, que tem aquela gordura, você sente. E é uma ótima também, se você quiser no seu queijinho cremoso. Ou então você pode querer um queijo de corte. E aí você vai ter que decidir como que você vai transformar o seu queijo em queijo de corte. Uma forma que você pode deixar o seu queijo de corte é maturando ele. Eu não ensinei a maturar queijos aqui. O processo de maturação ele é muito longo, ele leva um mês, às vezes até mais, dependendo do quanto que você quer que seu queijo fique bem firme. Mas basicamente você pega um queijo básico, como que eu ensinei na aula 3. Pega um queijo básico, ele vai começar muito mole, muito cremosão. Você tenta ali, da melhor forma possível, formatar ele redondinho. Coloca um papel manteiga embaixo dele e coloca papel toalha embaixo do papel manteiga. Você leva na geladeira num potinho levemente aberto. Aí na primeira semana você vira ele todo dia. Vira ele, coloca um outro papel manteiga por cima, limpo, novo. Vira, tira o papel manteiga anterior e devolve ele para a caixa. Você vai fazer isso todo dia na primeira semana. Depois disso, você só vai virar ele uma vez por semana. Você vai virando. Ele vai secando, vai ficando mais durinho e ele vira um queijo de corte, tá? É um processo longo, então eu não quis ensinar aqui para não assustar ninguém. Mas é uma forma, então eu tô comentando. Outra forma, como eu ensinei, é o agar-agar, a carragenina ou o psyllium husk, né? Os três eu ensinei como que você usa. O agar-agar tem que ativar, carragenina é só jogar, o psyllium husk tem que fazer aquele gelzinho, né? Os três você pode usar para você também ter um queijo de corte. Dá para fazer queijo de corte também com óleo de coco. De novo, óleo de coco. Tudo é uma questão de quantidade, né? Se você coloca meia colher de chá de óleo de coco, ele vai ficar cremoso. Se você coloca 2 colheres de sopa, 3 colheres de sopa, 4 colheres de sopa, o queijo vai ficando duro, né? Porque o óleo de coco ele endurece na geladeira. Então, dependendo da quantidade de óleo de coco que você coloca no seu queijo, você pode transformar ele em um queijo de corte também. E o outro, que também é ingrediente repetido,
é o polvilho. Também é uma questão de quantidade. Se você coloca mais polvilho no seu queijo, deixa ele bem duro na hora que você tá ali na panela, que chega a ser difícil de você mexer de tanto polvilho, de tanto que ele fica grosso e duro. Quando você leva à geladeira, ele endurece bem e aí você consegue também cortar. Continua sendo um queijo meio molenguinha, mas ele você consegue cortar. E aí vamos para o quarto quesito, né? Você já decidiu sua base, decidiu se vai fermentar ou não, decidiu a textura que você quer que seu queijo tenha. Ok, e os sabores? Qual vai ser o sabor do seu queijo, né? E aí eu trago agentes de sabor, que chama assim, que são coisas que você pode adicionar no seu queijo aí para você saborizar ele. Coisas muito comuns que a gente usa, levedura nutricional e missô, né? Vocês viram em vários queijos aqui, mas tem várias outras coisas que você pode usar. Você pode usar alho desidratado, cebola desidratada, você pode usar ervinhas, né? Ervas desidratadas, qualquer erva, orégano, tomilho, manjericão, brinque com as ervas que você pode misturar no seu queijo. Você pode trazer um leve gosto defumado, e aí é fumaça líquida, sal líquido, páprica defumada. Uma coisa que também fica muito legal em queijo é botar mostarda. Pouquinho, né? Não bota muito, mas pode ser mostarda amarela ou mostarda Dijon, também traz um sabor bem legal. Você pode botar tomate seco picado, como eu fiz no cream cheese. Você pode botar tahine, tem muitos queijos vegetais que vai um pouquinho de tahine, né, que é pasta de gergelim. Fica muito legal também. Você pode colocar chucrute. É estranho, mas eu sei que tem alguns lugares do Brasil que as pessoas têm costume de comer chucrute. Chucrute é um repolho que foi fermentado, então novamente a gente traz o sabor de fermentação através de um alimento que já é fermentado. E aí o chucrute você levaria ou para o seu processador ou para o seu liquidificador junto com os outros ingredientes da sua receita. Aí você bate ele, não deixa ele inteiro, não. Falando em coisas já fermentadas, dá para botar tofu fermentado. Esse é o ingrediente mais difícil de achar. Ele vem em conserva. É um potinho, normalmente de vidro, que vem uns cubinhos dentro, né? Esse cubinho tem um cheiro forte, tem um gosto muito forte, extremamente fermentado. Normalmente eu adiciono 1 ou 2 cubinhos no máximo na minha receita, misturo com o que for que eu já tenho ali na minha base do queijo e traz um sabor assim muito interessante, fermentado. É bem gostoso também. Os asiáticos consomem mais o tofu fermentado, então se você tiver uma lojinha, dá uma procurada lá que você de repente acha. E temperos, né? Você pode botar de repente raspas de laranja para trazer uma coisa bem diferentona, cominho, pode botar pimenta. Se você quiser que seu queijo tenha um fundinho de adocicado, de repente você pode adicionar um melado de cana, ou agave, ou maple syrup. Para acidez você pode adicionar suco de limão, vinagre de maçã, também fica muito bom. Vegetais frescos também. Uma vez eu fiz um queijo que ele era meio mexicano, assim. Eu coloquei cebola picada, fresca, coloquei jalapeño, eu cortei ele em rodelinhas e joguei, misturei no queijo. E botei coentro também picado, fresco. Então assim, você também pode colocar coisas frescas, botar alho fresco. Na hora que você estiver ali na panela, né, se você fermentou ou não, não importa. Na hora que você levar ele para a panela para engrossar, você joga esses elementos frescos. E aí, seu queijo já está quase lá. Agora você tem que decidir qual vai ser a apresentação dele, né? E a apresentação eu dividi em 2 coisas. Uma delas é o formato do queijo. O seu queijo você pode pegar uma forminha quadrada ou redonda e botar lá e acabou, não tem mais nada para fazer. Você pode também fazer ele em formato de tronco, que foi o que eu fiz lá com chèvre, né, que eu enrolei no plástico filme. Em vez de plástico filme, eu também podia ter usado um plástico filme e em volta do plástico filme eu ter usado aquelas esteirinhas de enrolar sushi, sabe? E aí eu usava a esteirinha para apertar bem junto com o plástico filme, senão vai grudar tudo. E aí você vai apertando bem, que aí o queijo fica com as marquinhas assim da esteirinha, fica muito bonitinho também. Você pode também usar o pano de coar queijo na hora que você for formatar seu queijo. Então vamos supor que você vai usar uma forminha redonda. Você pega a sua forminha redonda, forra com o seu pano de coar queijo e aí sim você joga o queijo em cima, tá? Compacta e deixa ele endurecer. Na hora que você for desenformar, ele vai estar todo texturizado, assim, com carinha de queijo fresco, de queijo bem caseiro, fica bem legal também. Um outro formato que você pode dar é das bolinhas, né? Como eu fiz com a mussarela, que você vem com a colher de sorvete, joga ali no banho de gelo, né? E você faz aquelas bolinhas. Essa forma, ela é bonitinha, traz uma cara de queijo fresco e ao mesmo tempo ele é bem rápido, né? Porque ele esfria super rápido, em uns 15, 20 minutos o queijo já tá durinho, pronto para cortar. Então
Então, se você quiser um queijo rápido também, tá com pressa, esse também é um ótimo formato para você escolher. E aí você também pode brincar se você vai querer que seu queijo tenha furinho, que ele não tenha furinho, e aí você pode usar aquele método dos canudinhos e tal, para você botar furinhos no seu queijo. E aí, uma outra coisa, falando ainda da estética e da finalização do queijo, é o exterior dele, né? Você pode deixar ele como ele tá, acabou, não vou fazer nada. Você pode desidratar ele, como eu fiz com o provolone, e deixar ele com aquela casquinha mais escura e mais durinha e sequinha. Lembrando que isso funciona bem com queijos à base de agar-agar, tá? Outras bases eu não garanto que isso vai funcionar. Você pode também empanar o seu queijo. Lembra que a gente no cheddar empanou ele em páprica? Então você pode empanar em páprica, como eu fiz. Pode empanar com ervas, fica muito bonito e fica muito gostoso também. O gosto das ervas fica bem legal. Se você quiser que o seu queijo fique parecendo queijo mofado, sabe? Tipo um brie, tipo um camembert, que são aqueles queijos que tem mofo em volta. Você também pode fingir isso empanando ele em polvilho. Fica com essa carinha assim que as pessoas olham e ficam, nossa, parece um queijo mofado. E é o polvilho ali, só pra fazer essa brincadeira. Um PS, dá pra fazer queijo mofado vegano, tá? Dá pra fazer, eu já fiz queijo azul, né, blue cheese, tipo gorgonzola, e já fiz um camembert. Novamente, processos longos demais, demorados demais, você tem que crescer o mofo. E também pouco acessíveis, né, porque você tem que comprar o mofo. Então, o meu mofo eu comprei da França, é porque eu gosto muito de fazer queijo, né, não tem a menor necessidade, mas eu tenho no meu congelador o mofo, tanto do camembert quanto do roquefort. E são processos longos e tem esse ingrediente complicado que é o mofo, né? Que você tem que comprar o mofo. Então, eu não ensinei, mas você pode brincar com o polvilho e fingir que seu queijo está mofado. Meio que nessa de fingir mofo, você também pode usar o carvão ativado alimentício, né? Aquele que as pessoas usam para fazer sorvete preto, sabe? Aquelas coisas assim. Você pode empanar o seu queijo ali, ele fica lindão, preto, bem diferente, chama atenção bastante. E o carvão ativado não tem gosto de absolutamente nada, então não se preocupe, ele só vai ser visual mesmo. Você também pode incrustar o seu queijo com algumas frutas cristalizadas. Esse processo ele funciona melhor com queijos cremosos, porém não tão molenguinhas. Então, se você for fazer com algum, te aconselho a seguir a receita do Boursin que eu ensinei. E aí você pode fazer ele em formato de tronco, pode fazer ele redondinho, formato que você quiser. Depois que ele estiver já durinho, você vem com frutas cristalizadas, desidratadas e você vai um a um ali, com um trabalhinho de paciência, vai incrustando o seu queijo todo em volta. Eu já fiz muito com cranberry, dá pra fazer com uva passa, dá pra fazer com damasco. Aí o damasco você não usa ele inteiro, né? Você corta ele em cubinhos e vai enfiando ali. Dá pra incrustar ele com lâminas de amêndoa, com várias coisas. Você pode misturar, inclusive, botar um pouco de uva passa com amêndoa, com ervas e vai incrustando ele. Fica super bonito e também fica bem gostoso, porque tudo isso vai estar trazendo também um sabor diferente, né? Então é isso. É um exercício de alquimia mesmo. Eu não coloquei quantidade de nada, até porque não teria como. Eu tentei, eu juro que eu tentei ver uma quantidade universal, que tudo se encaixasse, mas não tem como, né? Mas se você fez os meus queijos anteriores e você provavelmente entendeu aí a textura que você precisa ter num queijo, você vai conseguir. Te aconselho a começar pelos queijos que eu passei a receita. Segue a receita bonitinho. Quando você se sentir confortável, muda uma coisa ali, outra aqui, muda a base, adiciona algum tempero, algum agente de sabor, retira algum agente de sabor que eu tinha botado. Vai brincando ali de alternar dentro da receita que eu já te passei. Aí quando você se sentir confortável, aí sim você vai e parte para fazer queijos 100% do zero, 100% autorais, sem seguir receita nenhuma, no feeling, que aí eu sei que você vai conseguir. Eu te aconselho a fazer assim, começa com uma xícara da base que você quer, adiciona 1/4, no máximo meia xícara de líquido, bate, adiciona os sabores, experimenta, ficou gostoso? Será que precisa de um pouco mais de acidez? Será que ficaria legal com um pouco de doçura, com um pouco de erva? Qual é o sabor que você está procurando? O que será que está faltando para você chegar nesse sabor que você está procurando? Ficou mole demais? Será que se eu botar um pouquinho de polvilho ajuda? Será que se eu botar um pouquinho de óleo de coco derretido ajuda? Será que está faltando gosto de fermentação? E se eu colocar alguma coisa que já é fermentada para eu trazer esse umami, trazer aquilo que eu tô sentindo que tá faltando? Aí vai lá, dá uma olhada nos agentes de sabor que eu sugeri, vê se alguma coisa te inspira, se alguma coisa ali toca um sininho, é isso que eu precisava botar.
Só não vai dar louca e sair tacando 50 milhões de agentes de sabor. Vai aos pouquinhos, coloca alguns, pequenas quantidades, vai experimentando, sempre experimentando. E vai acompanhando aí devagar, que senão você não consegue tirar, né? Você consegue botar mais, mas não consegue tirar. Então vai devagarzinho ali, colocando uma coisinha ou outra, experimentando. E aí, se você estiver tentando imitar um queijo que existe, um queijo específico, aí você pensa, qual é o formato desse queijo? Como que é a apresentação dele normalmente, né? Se eu estou tentando imitar um brie, por exemplo, como que é um brie? Qual o sabor do brie? O brie, eu penso aqui em um queijo que ele tem um adocicado, né? Porque ele matura por muito tempo. Então, o brie eu colocaria um pouquinho de maple. Ou colocaria um agave, alguma coisa do tipo. O brie, ele é um queijo firme, mas ele é cremoso, né? Então, eu de repente colocaria um pouco menos de agar-agar do que eu faria um queijo firme de agar-agar e botaria um pouquinho de óleo de coco a mais para ele ficar firme, porém com aquela cremosidade do brie. O brie é redondo, né? Então, eu usaria uma forma redonda. O brie é mofado. Então eu empanaria ele ali no polvilho, né? Se você estiver procurando fazer um queijo que já existe, faça essa reflexão, assim, de como que esse queijo é. O que você precisa fazer para você chegar a algo próximo. E vai anotando, né? Não dá louca, sai jogando tudo, não. Vai anotando o que você está usando. Porque se der certo, você tem a receita. E se der errado, você consegue ajustar ali. Ver o que você pode mudar numa próxima. Como eu falei, queijo é uma ciência exata, né? A gente tem que medir tudo e fazer certinho. Vai com calma, eu tenho certeza que você é capaz. Então é isso, espero que eu tenha te inspirado e não te assustado. A ideia da aula de hoje era deixar a sua cabeça borbulhando com ideias mesmo. Então deixe seu like se você gostou para esse vídeo chegar a mais gente e eu vejo vocês na aula 9.